Esse é um tema que eu tenho eleito como prioritário, é um tema que eu gosto de falar e venho falado com uma certa frequência. E tenho chamado atenção, principalmente dos advogados e estudantes de direito, pela importância que eu julgo dentro do sistema do ordenamento jurídico como um todo. Então, quando o Código de Processo Civil de 2015, e ontem, após o jantar, eu falava com o professor Marcato e com meus queridos amigos Alexandre Freire e o Volpe, que bom que não falamos mais em novo Código de Processo Civil, que bom que falamos de precedentes da maneira que o Volpe falou, que já deixou um gancho para que eu possa conversar com vocês, porque a primeira coisa que precisamos deixar bem claro é que, se continuarmos falando de novo Código de Processo Civil, esse código não vai se consolidar nunca. Então, vamos falar de Código de Processo Civil de 2015, como bem o professor Marcato falou, agora chegando com todo o seu estilo e elegância, doutor Eduardo Meli Souza, dá meia volta, volta novamente. Ele disse que não vinha me assistir, que estaria dormindo, então é uma honra. Acho que é a primeira vez que ele me assiste, porque normalmente eu falo cedo, ele dorme até tarde, então eu fico muito feliz que ele esteja aqui também. Então, vamos abandonar. A primeira coisa, eu acho que é muito emblemática a questão da terminologia, né? Se continuarmos a falar em novo código, ele continua novo. E eu vou parar as saudações, mas eu estou ficando cada vez mais feliz. Agora vejo a minha amiga Rogéria Dott chegando. Então, se a gente continua falando em novo, esse código não se consolida nunca, né? Então, a importância do tema precedentes judiciais, quando a gente vê um código que adota um sistema, e eu vou utilizar sistema sempre em aspas, e vocês já vão ver por quê. A primeira coisa que a gente tem que, eu gostaria de estabelecer como uma premissa básica é que precedente judicial é um tema que não toca o processo civil apenas. Então, é um tema que se revela de tamanha importância. Por quê? Porque ele toca o ordenamento jurídico como um todo. Então, é muito provável que, uma vez consolidado o código e consolidada a forma de pensar este código, nós tenhamos, sim, e o doutor Eduardo, ontem falava sobre o ensino jurídico, nós tenhamos que repensar a forma de ensinar o direito a partir dos precedentes judiciais. Por quê? Porque precedentes judiciais têm muito mais a ver com teoria do direito do que, propriamente, com processo civil. Então, ele envolve toda a teoria do direito, não envolve apenas o processo civil. Então, é realmente um tema de uma relevância ímpar. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de deixar bastante destacada com vocês. Dito isso, eu passo algumas premissas. Na verdade, são duas premissas para a gente poder começar a conversar um pouquinho mais sobre a aplicação propriamente dita dos precedentes judiciais. Tá? A primeira premissa, na verdade, são peculiaridades, né? Então, quando a gente fala sobre institutos novos, né, e sistema de precedentes, e, de novo, sistema entre aspas, a gente vai estar elencando no artigo 927, que eu já vou tratar mais adiante, nós estamos falando de algumas novidades. Sempre no Brasil nós temos algumas peculiaridades, né? Então, o sistema de precedentes nos lembra common law. E é muito importante também já ressaltar, e aí eu resgato um pouquinho do que a professora Tereza do Rudalvin falava há um tempo atrás, na verdade, não muito tempo atrás, acho que mês passado, num congresso internacional que o BDP promoveu no nosso querido Rio de Janeiro. A Tereza Rudalvin falava assim, não vem falar que porque adotamos precedente, muito se falou, muita bobagem se falou quando a gente começou a falar sobre precedentes judiciais, que agora temos uma common law no Brasil, hoje estamos nos aproximando do common law. Na verdade, o nosso sistema de precedentes é um sistema que está muito mais aproximado para resolver questões da litigância de massa,
do que um sistema propriamente de precedentes que remete à ideia do common law e da ideia de precedentes relativa aos hard cases e aos casos emblemáticos, que é o que a gente tem nos sistemas da common law. Então, nós temos um sistema de precedentes, sistemas entre aspas, no Brasil, muito peculiar, né? A gente vê uns sistemas, e muitos doutrinadores gostam de tratar dos sistemas de precedentes à brasileira, né? Temos uma nova jabuticaba, né? Criamos uma pitanga, enfim, não podemos chamar de sistema de precedentes. Muitos doutrinadores discutem isso, sim. Né? Por quê? Porque a primeira questão peculiar é que a gente tem um sistema de precedentes imposto por lei. Né? Nós temos um sistema de precedentes principalmente estabelecido no rol do artigo 927, que estabelece, então, para um sistema jurídico, um sistema de uniformização de jurisprudência, alguns institutos que se assemelham a precedentes, sim, em um sistema que, paradoxalmente, sempre prestigiou a jurisprudência lotérica. Ontem foi falado isso. O que nós temos no nosso ordenamento jurídico? Fazer uma bela tese, né? Uma bela tese jurídica. Opa, fiz uma bela tese jurídica e vou distribuir. Agora, o que a gente faz? Reza, né? Porque a gente já sabe que essa bela tese jurídica, a depender da distribuição, ela vai ser bem recebida ou não. Ou, mais ainda, né? Nós temos uma tese jurídica e a gente já sabe que essa tese jurídica, a depender da distribuição, ela vai ser aceita por uma determinada Câmara e não vai ser aceita por uma outra Câmara. Esse sistema de precedentes, então, é justamente ou a introdução desse sistema de precedentes visa justamente acabar com essa insegurança jurídica. Isso fica muito claro já desde o projeto da exposição dos motivos do projeto do novo código. Do novo código lá na tramitação, lá desde o início da tramitação. Esse projeto, ele não essa exposição de motivos, ela não existe no código. No nosso código, se vocês forem ver o código, se alguém tiver um código aí, vai ver que não tem a exposição, mas no projeto existe uma exposição. E vocês vão ver quantas vezes é repetido a palavra, as expressões segurança jurídica e celeridade. E duração razoável do processo. E a preocupação daqueles juristas, que tanto o Eduardo falou, dos 4 mosqueteiros que ele falava, e a presença muito da professora Tereza também, com a preocupação com a segurança jurídica e a uniformização de jurisprudência, porque não é possível realmente você ter tratamento desigual para situações iguais. Então, o contexto é esse. Nós temos uma imposição legal de um sistema de precedentes que visa garantir isonomia ao jurisdicionado, então, situações idênticas sejam tratadas de forma idênticas, num contexto de jurisdição em que isso não acontece. Tá? Então, precisamos o quê? Romper com um paradigma cultural. Romper com o paradigma cultural não apenas por parte da jurisdição, não apenas por parte do Poder Judiciário, mas do jurisdicionado também. Porque vamos e venhamos, e aí é o que eu começo a conversar com vocês também em relação à aplicação para o advogado, para os futuros advogados. Nós também utilizamos de forma descontextualizada e, muitas vezes, irresponsável, a fundamentação jurídica, né, dos fatos e do direito, né, professor Eduardo? A parte do direito, né? A jurisprudência pacífica, e aí o Volpe ontem falava, dá uma gugada, né? E pega a primeira resposta do Google, aquele assunto, e pronto, aquilo virou a jurisprudência pacífica. Não é assim que a gente faz? Então, pega uma ementa
a gente não se dá, muitas vezes, nem ao trabalho de ler o acórdão referente àquela ementa, e aquilo, para a gente, é uma fundamentação jurisprudencial. Gente, em um ordenamento jurídico que adota sistema de precedentes, essa é uma prática, inclusive, que pode caracterizar má-fé processual. Tá? Então, esse contexto de jurisprudência holotérica e de utilização descontextualizada da fundamentação jurisprudencial é algo que não se compatibiliza com a adoção de um sistema de precedentes. Então, nós temos essa cultura que cria uma divergência com, atualmente, a lei, o nosso Código de Processo Civil. Então, precisamos, cada vez mais, consolidar esse código e criar uma harmonia, né? E isso depende de nós. Então, depende de uma cultura. Ontem o Volpe falava que acho que o judiciário está caminhando muito mais rápido nessa cultura, adotando precedentes, a questão do núcleo de gerenciamento de precedentes, do que os advogados. Eu já vou chegar lá. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa é em relação a uma questão. Será que nós podemos realmente afirmar que temos um sistema de precedentes? Eu penso que não. Tá? Por quê? E aí isso requer ou exigiria um pouquinho mais de tempo de conversa. Eu deixo já meu contato para quem quiser né, falar um pouquinho mais sobre o tema. Aliás, eu não deixei eu não fiz slide, então eu não vou deixar meu contato. Eu vou falar o meu contato depois, quem quiser, eu fico à disposição. Por quê? Porque sistema de precedentes, se você for fazer uma leitura de direito comparado, você vai ver que precedentes, primeiro, é algo que é construído culturalmente, né? Os países de common law adotam precedentes por uma questão cultural. A Inglaterra, por exemplo, foi ter algo escrito determinando que precedentes devem ser seguidos mais séculos, né, depois que os precedentes já eram seguidos. Então, é uma questão de autolegitimidade do Poder Judiciário daqueles países. Então, é uma questão assim, como é que eu não vou seguir os meus pares? Se os meus pares ditam ou interpretam determinada questão de uma certa forma, é evidente que eu, como par, devo adotar a mesma conduta, a não ser que seja um caso distinto ou que seja um caso a ser superado. Né? De forma bastante simplória, lógico, eu estou falando para vocês. Então, eu penso que nós não temos um sistema de precedentes. Por quê? Porque, se a gente for fazer uma análise do rol do artigo 927, nós vamos ver que a maior parte dos institutos que integram aquele rol se assemelham muito mais a um sistema de uniformização de jurisprudência e, portanto, de gerenciamento dessa litigância de massa, e não é uma crítica, porque realmente o nosso sistema é caótico e é necessário que que existam instrumentos para que esse gerenciamento ocorra, mas que isso afasta um pouco a ideia legítima ou a ideia genuína de precedentes judiciais, né? Os precedentes vindos da common law. Né? E aí eu trago de novo a ideia da professora Tereza, trouxe do Rio. Então, nós teríamos muito mais os precedentes utilizados para combater, para resolver essas questões de litigância de massa do que os precedentes genuínos em si. Então, no direito comparado, existe uma diferença muito grande. Se você for fazer uma análise dos precedentes que nós temos, existe uma diferença gritante. Né? Então,
Nós temos, no rol do artigo 927, primeiro, precedentes que surgem muito mais por aspectos formais, né, do que aspectos materiais. Então, eles surgem porque são criados através de um IAC, por exemplo, um incidente de assunção de competência. A gente já sabe que o incidente de assunção de competência, uma vez instaurado, o acórdão dele será precedente. Da mesma forma, um IRDR, um incidente de resolução de demanda repetitiva, independente da matéria que ele julgue. Então, o resultado de um IRDR, o resultado de um IAC... Bom dia, doutor Marcos. É um precedente. Então, a gente fala muito do aspecto prospectivo desses precedentes, que é algo um pouquinho mais também, que exigiria um pouquinho mais de tempo, mas é mais ou menos o seguinte: os juízes, os desembargadores, enfim, os julgadores desses institutos, eles estarão preocupados com a formação do precedente, e muitas vezes essa é uma preocupação de nós, né, estudiosos, que talvez os fatos, né, ou as pessoas envolvidas nessas questões, né, porque, afinal de contas, é um IRDR, mas, ainda assim, é um processo que envolve pessoas, talvez fiquem negligenciados. Por quê? Porque a formação do precedente vai tomar uma importância precípua. Então, são essas duas premissas, tá? Eu estou preocupada que eu já estou com o meu tempo bastante avançado, então a gente vai para a parte... restam 10 minutos. Eu vou, o Eduardo bateu o tempo, o professor Marcato, eu vou subverter a ordem, vou falar um pouquinho mais também, tá? Então, afinal de contas, o que são precedentes, né? Porque, afinal de contas, eu vim falar de precedentes, falei um bocado de coisa e não falei o que são precedentes judiciais. Os precedentes judiciais estão, o rol dos precedentes judiciais estão no artigo 927 do Código de Processo Civil. São eles, tá? As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, isso não é muita novidade. Os enunciados de súmula vinculante, também não é novidade. Agora começam algumas novidades, porque aí a gente vai falar de precedentes e de algo que é vinculante, tá? Ainda que em graus distintos. Os enunciados de súmula do STF e do STJ, sim, mesmo que não sejam vinculantes. Agora, os institutos novos mesmo, né? Os acórdãos em IAC, que diabo é IAC? Incidente de assunção de competência, tá? E os acórdãos em IRDR. O que é IRDR? Incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí, outro instituto que também é novidade são os recursos especiais e os recursos extraordinários repetitivos, tá? Todos esses resultados, ou seja, os acórdãos proferidos nesses novos institutos, formam precedentes judiciais. Além disso, nós temos também os acórdãos proferidos pelo pleno do tribunal, não é qualquer colegiado, é o pleno do tribunal ou órgão especial a que se sujeita o julgador. Então, aqui em Santa Catarina, se nós temos um órgão especial ou o pleno do Tribunal de Justiça, o acórdão proferido pelos órgãos especiais e pelo pleno também forma precedente judicial, tá? E quais são os impactos? Essa é a aplicação. Criou-se um senso comum de que precedente judicial é algo que, até pela leitura do artigo 927, que diz que tribunais e juízes observarão. Vejam, é um imperativo. Os tribunais e juízes têm que observar os precedentes, né? Esse rol que eu acabei de falar. Então, pronto, eu não sou tribunal, eu não sou juiz, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não trabalho no STJ, ou eu não trabalho com o STJ, eu não trabalho no STF, eu não trabalho com o STF, eu não preciso me preocupar com isso. Só que a gente esquece de fazer a leitura
mais acurada, e essa aplicação, eu já vou mais para um pouquinho acelerando a minha fala, que é a sujeição dos precedentes à parte. Essa é a sujeição do 927, que sempre tem que fazer a leitura do 927 com o artigo 489, principalmente 489, parágrafo 1º, os incisos 5, e especialmente inciso 6, que fala sobre o descumprimento, quando o juiz descumpre em sua decisão o precedente judicial, a decisão que descumpre é considerada uma decisão sem fundamentação. Então, o juiz realmente está vinculado ao precedente judicial. Mas e a parte? A parte está vinculada ao precedente judicial? Os advogados das partes estão vinculados? Estão, sim. E estão no primeiro momento em que a parte aparece no processo. Qual é esse primeiro momento? A petição inicial. Está lá o artigo 332, para não falar que eu estou mentindo. O artigo 332 trata das hipóteses de improcedência liminar do pedido. Eu estava falando com o meu amigo Lodete, doutor Lodete, ele dizia assim, não, mas já existiam hipóteses de improcedência. Mas não existiam hipóteses de improcedência vinculadas a precedentes judiciais, até porque precedentes judiciais não existiam no Código anterior, né? Então, hoje em dia, e é o que pegando o gancho do que o professor Volpe falava ontem, o que eu gostaria de sugerir para todos os advogados ou futuros advogados? Nós temos que rever a nossa forma de advogar. E a nossa forma de advogar, ela precisa passar sempre pela atualização da leitura dos precedentes judiciais. O trabalho vem sendo feito pelo Judiciário, pelo CNJ, através do que o Volpe também falou, e o nosso TJ está de parabéns, sim, viu? Da COL está mesmo, o núcleo de gerenciamento de precedentes está lá, as tabelas estão super organizadas e atualizadas. Ontem, eu até, no jantar, a gente discutia, temos 14 IRDRs lá entabulados, o desembargador da COL, então, me garantiu que é uma tabela atualizada, né? Esses são os IRDRs admitidos, e nós precisamos saber quais são os IRDRs afetados, quais são as matérias afetadas nesses IRDRs, quais são as matérias afetadas nos IACs, quais são as matérias que estão afetadas em precedentes. Por quê? Porque o artigo 332 diz que é caso de improcedência liminar do pedido. Pessoal, não estou falando de uma hipótese de indeferimento do pedido da inicial, que permite uma repropositura. Estou falando de improcedência liminar, de coisa julgada, de um pedido julgado improcedente, de um despacho inicial que você vai ter que explicar para o seu cliente que, não, mas o réu não foi nem citado, assim, não, mas o juiz já entendeu que você não tem direito. Seu pedido já foi julgado improcedente. Por quê? Porque o advogado formulou um pedido contrário a enunciado de súmula do STF ou do STJ, contrário a acórdão do STJ ou do STF, em RE ou recurso especial repetitivo, olha lá o rol do 927 aparecendo novamente, em acórdão do de RDR e IAC. Então, os precedentes eles aparecem como causa de improcedência liminar. E, por espelhamento, eles aparecem também lá no artigo 932, inciso 4, como que é uma ampliação dos poderes monocráticos do relator, como hipóteses de indeferimento do recurso, de desprovimento do recurso. Também o recurso será desprovido, ou seja, você recorre. Então, da mesma forma que a petição inicial o pedido formulado na petição inicial é
julgado improcedente, o pedido é julgado improcedente, o seu recurso também é desprovido pelos mesmos motivos. Então, hoje em dia, nós temos que estar atentos, você não pode formular uma tese linda, maravilhosa, sem se atentar para os precedentes que estão sendo julgados. Sim, Isabela, então estamos engessados? Não, não estamos engessados. Nós temos que reaprender a advogar a partir dos precedentes. E aí eu me encaminho para o final, para a parte dos impactos e os desafios para a advocacia, principalmente. Mas os desafios, na verdade, para quem vive o direito a partir deste Código de Processo Civil de 2015. Então, precisamos reaprender o direito a partir dos precedentes judiciais. É indispensável. Então, reaprender exige uma responsabilidade no que se refere à fundamentação dos nossos pedidos, à fundamentação das nossas decisões. Essas decisões e pedidos e recursos fundadas em precedentes não podem mais trazer jurisprudências, emendas e súmulas de forma descontextualizadas. Vocês têm que aprender a manejar precedentes, e o manejo de precedentes exige sim, não é tão complicado assim. Mentira, é um pouco complicado, mas não é tão complicado assim. É algo novo, que requer estudo. Então, é um convite. Eu sempre encerro a minha fala sobre esse assunto fazendo um convite ao estudo. É um convite ao estudo, é algo novo que requer estudo. Então, sistema de precedentes exige o estudo do manejo de precedentes. Então, vocês passam a ter que saber fazer o manejo de precedentes e saber fazer a utilização das técnicas dos precedentes. O que são as técnicas? Então, saber enquadrar, fazer enquadramento dos precedentes, fazer a distinção de precedentes. Então, como a gente fazia nos recursos especiais, o cotejo analítico, a gente agora vai fazer a distinção de precedentes para tentar retirar aquela tese, mostrar, ó, doutor juiz, o senhor fez o sobrestamento desse caso, mostrando que esse RDR é idêntico ao meu caso, mas não é. O fato originário é um pouco diferente. Então, a distinção, a superação, que é algo que é um pouco mais restrito às cortes de vértice, mas eu encerro com uma reflexão mesmo e um convite ao estudo. Precedentes judiciais, eu tenho recebido um pouco um título de poliana do processo civil, e pelo público aqui, provavelmente muitos não são da época do poliana menina, nem do poliana moça, mas o que quer dizer é que eu tenho recebido um título assim, meio de uma pessoa otimista em relação ao código. Eu acho que o código está aí. Muito mais do que criticar, a gente tem que tentar buscar, ler os institutos da forma mais favorável. Eu sou uma advogada, então eu tento ler da forma mais favorável para a advocacia. Eu acho que precedente judicial e a adoção de sistema de precedentes judiciais, se traz isonomia e se traz segurança jurídica, é algo positivo. Então, eu sento e estudo. Então, se vocês são advogados ou se vocês são julgadores, o convite fica, e eu encerro com um convite. Vamos sentar e estudar para que a gente utilize corretamente os precedentes e caminhe em torno da consolidação do código e da consolidação de um sistema que garanta verdadeiramente um ordenamento jurídico com segurança jurídica e isonomia para os jurisdicionados. Muito obrigada.